Oi, Edmundo. Quando é que a gente se viu pela última vez? Dá cá um abraço. Eu podia ver-te pior, pá, muito pior. Desejavas ver-me pior ou não desejava-se, podia ver-te pior. Estás formidável. Estou só os pés é que me chateiam. Também eu, os joelhos. Estás porreiro. Tínhamos sido presos os dois em Sobreiras, eu não sou preso horas antes, era infalível. Ele é que me levava, é que ia ficar com as armas que a gente tinha, por isso eu agora, não é? Agora, eu já tinha as balas, não tinha pistola, mas já tinha as balas. E eu tinha a pistola e se calhar não tinha balas. Mas nós fomos apanhados com a boca na botija, eu com a pistola no bolso e o Manuel de Carvalho Rodrigues com as duas bombas no bolso. Somos os últimos sobreviventes do 18 de janeiro, já não há bem. A cena decorre no cais da Rocha de Condodóbidos, em Lisboa. Dois homens, bem vestidos, ar simpático, observam o movimento dos barcos. E desembarca em Lisboa? Não se sabe. Mas... Um deles é o diretor da Polícia Secreta. Espera um perigoso revolucionário que vai entrar clandestinamente no país para dar início a uma revolução. Então você imagina que ele ainda usa esta barbicha ridícula. O primeiro cuidado que teve com certeza foi rapá-la. Esta é a cena inicial da Revolução de Maio, o primeiro filme de propaganda política ao Estado Novo. Ferro e Lopes Ribeiro escrevem um argumento para uma difícil tarefa de propaganda. Um filme que muda a imagem de terror que o povo tem da temida polícia política. Gasolina. Pode ter ido buscar alguém a bordo. No barco, Carlos Valente regressa a Portugal. Desembarca clandestino em pleno Rio Tejo. Não sabemos de onde vem. Parece ser comunista. Vem para liderar uma revolução. Carlos Valente bem poderia representar Bento Gonçalves. O secretário-geral do PCP era, em 1935, o único líder de uma organização que o Estado Novo podia temer. Todos os outros estavam presos ou exilados. Em 1935, no ano em que o filme começou a ser feito, também Bento Gonçalves regressou clandestinamente a Portugal, vindo de Moscovo, onde assistiu ao 7º Congresso da Internacional Comunista. Trazia novas orientações para combater o regime de Salazar. Mas Bento Gonçalves não iria entrar em Lisboa à luz do dia, sendo depois perseguido nas docas de Lisboa como protagonista do filme Carlos Valente. Polícia! A perseguição também não seria feita pelo próprio diretor da PVDE, Agostinho Lourenço, como o filme sugere. Os opositores ao regime de Salazar, ao contrário de Carlos Valente, entravam no país com mais recato, mas não menos aventureirismo. Escapou-nos. É preciso estarmos ao lado de Salazar. Nós estamos. Glória ao trabalho. No encalço dos resistentes não estariam certamente estes polícias, com aspecto de galãs do cinema. Também vi os anúncios de quartos para alugar. Os 53 que saíram... Havia certos nomes da polícia que nós sabíamos. Sabíamos que havia um Gouveia, nessa altura, sabíamos que havia um Lino, sabíamos que havia um... como é que ele se chamava? Um tipo... um Antero, que era célebre também. Sabíamos desses nomes que eram... já tinham contactado com o preço, tinham passado pela polícia e portanto, eles trouxeram para fora, digamos, o conhecimento destes nomes. E
Mas os dirigentes eram um bocadinho secretos, não é? Não se sabia bem quem é que estava à frente da polícia. Sobretudo da Polícia de Informações. Não, isso não sabia. Não se circulava muito isso. Não. Havia alguns nomes de polícias, de investigadores, e nomeadamente esse lembro muito bem, do Antero, do Lino, do Gouveia. Desde os anos 30 que os comunistas tiveram sempre no seu encalço um inspetor de aspecto franzino e um chefe de brigada, antigo padeiro de Trás-os-Montes. Tinha sido padeiro, anarquista, que era um tipo que depois na polícia bateu vários elementos, era um tipo que muito previsto, não é? Gonçalves. Gonçalves, exatamente, certo. Gonçalves. Você chegou a conhecer o Gonçalves? Não cheguei a conhecer. Nem nessa altura? Não conheci. De José Gonçalves não se conhece nenhuma imagem, mas de Gouveia existem várias. Fernando Gouveia e José Gonçalves formaram uma dupla que ficou conhecida como os caça-comunistas. Numa edição de 1947 do jornal clandestino Avante, surge pela primeira vez a cara de um agente da PIDE. A inédita foto de Gouveia, na capa do Avante, serve para alertar os funcionários do PCP. Este era o agente que mais deviam temer. Por que era este inspetor tão temido pelos comunistas? E quem me atrapalhou a certa altura foi um homúnculo muito conhecido chamado Gouveia, que era chefe de brigada. É engraçado que esse anos depois, uma data de anos depois, prendeu-me também. Mas o tipo estava ali a assistir àquela coisa e de repente vem direito a mim, agarra-se-me aqui à gola da gabardina e diz: estavas quase a dizer. Eu fiquei sufocado, porque realmente numa altura daquelas a pessoa está quase a dizer, não é? Eu fiquei assim sufocado com aquilo, mas depois foi como se viesse uma grande serenidade. Fiquei assim meio adormecido, assim, pronto, já não... Fiquei descansado, quer dizer, naquela altura, talvez sem razão, mas fiquei descansado, e não disse. E o João tem a certeza que era o Gouveia que estava Tenho lá? a certeza absoluta. Fernando Gouveia sempre foi muito falado até antes do 25 de Abril, como temível investigador, mas também torcionário. Gouveia foi, por isso, um dos poucos agentes da PIDE que, após o 25 de Abril, não tentou passar desapercebido na população portuguesa. Em 1978, publicou um livro que se tornou mítico para os saudosistas do Estado Novo, Memórias de um Inspetor da PIDE. Fernando Gouveia nasceu em 1904 em Lisboa, filho ilegítimo de um médico da Armada e de uma empregada doméstica de Viseu. Viveu a juventude com este trauma social. Só em 1923, o pai assumiu a relação com a mãe. Gouveia, com 19 anos, vai então viver para a casa do pai, em Coimbra. Apoiante da ditadura militar desde 1928, arranja emprego na delegação de Coimbra da Polícia de Informações. Começa a carreira deste agente minucioso, de memória invulgar e vaidoso, e que se tornou mais tarde num militante fanático do salazarismo. A filha, Fernanda Maria, recorda o eterno anticomunismo do pai, na altura em que quis entrar para a Faculdade de Direito. Em palavras, ele dizia: jamais, impensável, está proibida. Eu não entendia, saltaram umas lágrimas. Mas porquê? Eu lembro-me de ter perguntado. Ainda pergunta porquê? Porque os advogados são todos comunistas. Nenhuma filha minha há de ser comunista, nem na minha família é comunista, nem entra nesta asa sendo comunista. Não vai para direito, não é advogada, não vai, escolher outra coisa. 2 anos depois, por falta de verbas, a delegação da Polícia de Informações em Coimbra é extinta e Gouveia é transferido para Lisboa. Fazia apenas trabalho de secretaria e um dia, quase por acaso, é enviado ao arsenal do Alfeite para prender um dirigente comunista. Nesse dia, entre o arsenal da Marinha e a cadeia do Aljube, cruzam-se os destinos de 2 personagens históricas, o Pide Gouveia e o seu primeiro preso comunista, Bento Gonçalves. Bento Gonçalves nasceu em Trás-os-Montes, na aldeia de Fiãs do Rio.
Não se lhe conhecem fotografias da infância. Veio para Lisboa com 5 anos e aos 12 já trabalhava no Arsenal da Marinha. Era um aprendiz de torneiro mecânico brilhante. Em 1923, cumpre o serviço militar obrigatório em Luanda. Não se lhe conhece atividade política neste período. Regressa ao Arsenal da Marinha em 1926 para a sua oficina de torneiro mecânico. Este é o primeiro retrato conhecido de Bento Gonçalves, já adulto. 3 anos depois, já é secretário-geral do Partido Comunista Português. Para entender a rápida ascensão de Bento Gonçalves, é preciso conhecer os primeiros anos da história do Partido Comunista. Tudo começou em 1917. Apesar do impacto mundial da Revolução Russa, só 2 anos depois, em 1919, surge a Federação Maximalista. Esta é a primeira organização a representar em Portugal a Terceira Internacional, um movimento que procura difundir o comunismo no mundo inteiro. Os maximalistas publicam o jornal Bandeira Vermelha, dirigido por Manuel Ribeiro. Mas a maioria dos operários portugueses está com a CGT anarquista, que reúne mais de 100 mil membros. Os maximalistas eram pouco mais de 100. Mesmo assim, foram perseguidos. Quase metade, 42 deles, são presos pela Polícia de Segurança do Estado, em finais de 1920, acusados de fazer propaganda ao bolchevismo. Alguns elementos da Federação Maximalista, como Manuel Ribeiro, participam em 6 de março de 1921 na fundação do Partido Comunista Português. Quando a Revolução Russa se começou a consolidar, não é? Eles começaram a pedir aos trabalhadores das várias organizações do mundo inteiro, não é? Para ir lá verificar aquilo. E daí, depois, os auxílios que a Rússia mandou para que se constituíam toda a parte um Partido Comunista e tal, para fazer a Revolução toda a parte, não é? Por indicação do representante da Terceira Internacional Comunista, o suíço Jules Humbert Rose, é nomeado o primeiro secretário-geral do PCP, Carlos Rates. Um belo dia aparece-me aqui em Évora o Carlos Rates para formar aqui o Partido Comunista. Nessa reunião que eles convocaram, apareceram lá 12 ou 15 pessoas, nada mais, para formar o partido. Ele teve que se ir embora. Apesar das dificuldades de implantação no interior do país, sob a influência de Carlos Rates, o PCP atinge os 3.000 militantes em 1923. A maioria são jovens radicais, desejosos de realizar rapidamente em Portugal uma revolução como a russa. Alguns, insatisfeitos com a inoperância do partido, incorporam-se na Legião Vermelha, uma organização responsável por vários atentados em Lisboa. Aconteceu com Gabriel Pedro, um dos primeiros militantes comunistas. É preso várias vezes, até ser deportado para a Guiné. Portanto, o meu pai teve essa história, teve uma influência determinante até na minha maneira de pensar. Desde muito novo acompanhei a vida dele. Sabia que estava deportado por razões políticas, mais tarde havia sido deportado. Portanto, comecei a acompanhar verdadeiramente a vida dele a partir dos, digamos, de 1930, estava ele na Guiné. Já tinha contactos com membros do partido cá fora, tinha estado empregado numa oficina de serralharia civil da Rua de Salitre, onde eu conheci um tal Alfredo Pasteleiro, que era do Partido Comunista e que me deu os primeiros livros a ler, já, aos 12 anos. Já. No dia a seguir ao golpe de 28 de maio de 1926, o PCP reúne-se em congresso no número 64 da Rua da Voz do Operário. O objetivo é destituir a direção de Carlos Rates, considerado traidor e que realmente mais tarde se tornou apoiante da ditadura. O congresso é interrompido e o partido ilegalizado. Centenas de militantes são presos e deportados na sequência das revoltas reviralhistas. É
com o objetivo de cativar militantes e encontrar um líder que a Internacional Comunista convida operários portugueses para visitar a União Soviética e assistirem ao Congresso dos Amigos da URSS. Bento Gonçalves é um dos convidados. Vemo-lo em 1927, na chegada a Moscovo, na companhia dos companheiros de viagem, noutra das raras fotos que dele existem. A ida à União Soviética convenceu Bento Gonçalves a entrar para o partido. Forma a célula comunista do Arsenal em 20 de setembro de 1928. Entrei no Arsenal de Marinha, aos 13 anos. Aquele ambiente do Arsenal de Marinha, em particular na oficina de máquinas, que era a joia da coroa da empresa. Todos eram obrigados a tirar o curso industrial, desde logo. Fazia com que o Arsenal fosse... Os operários do Arsenal constituíssem uma certa elite no meio operário, não é? Não é por acaso, por exemplo, que o Partido Comunista nasce, no fundo, depois da reorganização, nasce da célula do Arsenal, princípio do Bento Gonçalves e de outros. Por esta altura, o partido pouco mais é que um grupo fechado, secreto, dedicado ao estudo da doutrina comunista. Em abril de 1929, realiza-se no Arsenal da Marinha uma conferência com apenas 15 filiados. É constituída uma comissão central que dias depois elege Bento Gonçalves, secretário-geral do Partido Comunista Português. O Bento Gonçalves foi o verdadeiro fundador do Partido Leninista. Quando realizou o partido, introduziu nele as normas fundamentais que Lenin referiu naquele livro que fazer, não é? No livro em que ele define o perfil do partido bolchevique, que acabou por ser um partido guia e um partido exemplar para os outros partidos, não é? Mas para Fernando Gouveia, o então agente da Polícia de Informações, foi um barbeiro ex-imigrante português expulso do Brasil quem montou a primeira rede clandestina do Partido Comunista. Uma versão que se manteve ao longo dos anos dentro da PIDE. Quem traz o comunismo para Portugal é um barbeiro brasileiro. É um barbeiro brasileiro que traz isto. E os primeiros homens foram ali arranjados no Arsenal da Marinha. Júlio César Leitão terá importado a organização do também ilegal Partido Comunista Brasileiro. Começou por introduzir em Portugal a organização dos militantes em células de bairro, compostas por 3 indivíduos e com nomes falsos. O PCP passa assim a ter uma organização preparada para se defender da polícia política. O funcionário clandestino, trabalhando a tempo inteiro, é a base da nova estrutura do PCP. No filme A Revolução de Maio, a reunião mais importante entre os membros do partido realiza-se numa tipografia. Cada funcionário desenvolve as suas tarefas com nome falso e é pago pelo partido. Portanto, entra aí nesse ambiente, em 1931, o meu pai estava deportado na Guiné, fugiu nesse ano, foi no ano da Revolta da Madeira, fugiu da Guiné e conseguiu chegar à Espanha. Ele regressou a Portugal com a minha mãe para ser funcionário. Já funcionário do PCP? Funcionário do PCP. Em 2 anos, com a organização clandestina, o Partido Comunista passa de 49 para 700 militantes. Mas o essencial é cativar jovens para o comunismo. A Internacional Comunista envia o checo Bernard Freunds e a sua mulher Vilma para organizar as juventudes comunistas com o mesmo modelo da rede clandestina do PCP. Freunds usa o pseudónimo de René e fundou o jornal O Jovem. Não descobrimos nenhuma foto
da sua passagem por Portugal. Estamos no início dos anos 30. Em Portugal sente-se em força o impacto da Grande Depressão. Existe crise económica, desemprego e fome. Há revoltas e conspirações para derrubar o governo. É a situação ideal para os jovens operários serem seduzidos pelas ideias comunistas. Havia muita gente operária ali no bairro da Alfama e alguns operários até como uma liceira cultura, eram pessoas que liam muito. E havia um moço chamado Mário Santos que já tinha estado preso e ele tinha sido da Juventude Comunista. E nós éramos muito amigos. E então foi ele que me aliciou, como se dizia naquela época, me aliciou para ir para as Juventudes Comunistas. Em Alfama, onde tudo era desigual para toda a gente, não é? E isso era uma coisa perfeitamente, de cativar as pessoas. O que é que era desigual em Alfama? Como é que... Era que toda a gente ali trabalhava e vivia muito mal, vivia na miséria. O meu nome é Francisco Augusto Ferreira. Eu fui um dos jovens que foi acusado de querer criar um sindicato ilegal dos operários da CUF e por isso fui preso. Já fazia parte da Organização da Juventude Comunista, do Barreiro. Eu tinha, juntamente com outros camaradas, um dos quais Florentino Alves Rodrigues, que vive ainda no Barreiro, nós criamos a Organização da Juventude Comunista no Barreiro. Foi uma das primeiras organizações que até chegou a ser a base financeira da Federação e até por momentos do PCP, dado que os operários da CUF tinham emprego assegurado e então nós tínhamos a possibilidade de fazer subscrições semanais e de facto chegámos a ser uma grande organização. Os aprendizes vidreiros onde situados estavam os jovens comunistas chegaram a ter uma influência de tal modo grande na Marinha Grande que os aprendizes, se quisessem um dia, e várias vezes aconteceu, paralisavam toda a indústria de cristalaria. Eu comecei com 6 anos a primeira fábrica onde trabalhei tinha 6 anos, não é? Havia fábricas que só trabalhavam, que era a cristalaria, só um turno por dia. Mas havia outras que tinham 3 turnos por dia, nas 24 horas. E então, e os miúdos tinham que fazer tudo, tinham que ir aos 3 turnos, e está a ver que um dos turnos começava à meia-noite até às 8 da manhã. E muitas vezes as crianças caíam com sono, cansadas. Numa situação dessas, não se estava a pajar, muitas vezes atirava-se com baldes de água fria para cima para eles acordarem, ou até se chegavam a queimar os miúdos. Pouca coisa, mas a queimar um pouco da pele, para eles acordarem. Isto era revoltante. O meu pseudónimo nessa altura era Figueiredo. Não tínhamos contacto com mais ninguém, quer dizer, todos os 3 daquela célula conhecíamos a nós, só conhecíamos depois o que vinha lá de cima do Comitê de Zona. As reuniões eram nas ruas ou nos jardins para não levantar suspeitas e decorriam normalmente entre as 19 e as 20 horas, depois do trabalho. Quando este esquema foi descoberto, a polícia, nos tempos de Salazar, passou a dar ordem de dispersão a grupos de mais de 3 pessoas. Na rua não podiam estar juntas mais que 3 pessoas. Nós, por exemplo, ali da Rua dos Remédios, que era onde eu parava com os meus amigos, à porta de uma tipografiazinha que havia ali, juntávamos ali, passeio estreito, Rua dos Remédios, só juntávamos ali um grupinho de 3, 4, 5 pessoas. Quando a polícia se aproximava, dispersávamos, andávamos 2 ou 3 metros para o lado. Quando a polícia acabava de passar, juntávamos outra vez. Quer dizer, no fundo, todos nós estávamos mais ou menos convencidos
que o secretismo daquelas reuniõezinhas feitas às escuras num cantinho de 3 gajos, que era uma coisa que ninguém ia dar por isso, não é? Mas os agentes deram por isso. A nova estrutura clandestina do PCP não resiste muito tempo à polícia política. Por ocasião do lançamento à água da canhoneira Lagos, construída no Arsenal da Marinha, alguns dos operários condecorados pelo presidente Carmona arrancam as medalhas. Seis dias depois, a 29 de setembro de 1930, uma brigada da Polícia de Informações, composta por Fernando Gouveia e pelo agente Lafões, entra nas instalações do Arsenal para prender o operário considerado responsável pelos protestos. Desta forma, tão simples e sem oposição, foi preso o primeiro secretário-geral do PCP, Bento Gonçalves. O interrogatório revela que a polícia está ao corrente da atividade secreta de Bento Gonçalves. Os agentes sabem que pertence ao Partido Comunista e que foi várias vezes à Rússia, mas desconhecem se é o secretário-geral de um partido renovado. Bento Gonçalves é deportado sem julgamento. Vai para os Açores, onde se cruza com o líder da CGT, Mário Castelhano. Possivelmente estará numa destas fotografias de deportados nas lajes do Pico. Bento Gonçalves já não assiste ao nascimento do órgão oficial do partido, o jornal Avante, pelo qual tanto trabalhou. O número 1 terá sido realizado clandestinamente por José de Sousa e Manuel Alpedrinha, numa tipografia como esta, que aparece no filme A Revolução de Maio. Está aí o orçamento do jornal. O Maurício pediu uma redução de 10%, eu disse que sim. Eu já te disse que não fazem abatimento. Se quiserem jornais clandestinos, vão pagá-los pelo preço que eu quiser. Mas são camaradas nossos. Trabalham pela mesma causa. Ora, não querem lá ver. Camaradas, camaradas. Negócios à parte. No início de 1932, a nova Polícia Internacional criada por Agostinho Lourenço para lutar contra o comunismo consegue o primeiro grande feito. Prende o líder das Juventudes Comunistas, Bernhard Freund. O checo apareceu a distribuir panfletos aos marinheiros da esquadra inglesa estacionada em Alcântara e ficou marcado pelos informadores. Na prisão, Freund não resiste às torturas e denuncia todo o funcionamento do partido. O agente Gouveia diria mais tarde, no livro de memórias, que foi ele quem, ao ler os arquivos, descobriu a organização clandestina do PCP e das Juventudes Comunistas. Não é verdade porque Bernhard Freund contou tudo na confissão de fevereiro de 32. As fichas com os nomes dos dirigentes, dos principais militantes e as moradas ficam em poder da polícia. O casal checo é expulso do país e desloca-se para Moscovo. Bernard e Vilma acabariam por ser assassinados em 1938 durante os processos da purga stalinista. Em Portugal, as lideranças comunistas duram poucos meses. A organização clandestina parece tão desorganizada que os dirigentes são continuamente presos pela polícia política. Mas em 1932 aparece em cena um jovem operário, companheiro de Bento Gonçalves, na oficina de máquinas do Arsenal. Parece ser um líder carismático, capaz de manter o fervor revolucionário entre os jovens comunistas e também mudar a incapacidade do partido
de se defender da polícia. Yo me considero que comencé a trabajar en México como periodista. Y el periodismo ha sido lo fundamental de mi vida. Lo fundamental en mí es el periodista y el escritor que miró hacia la rama das artes plásticas. António Rodrigues foi conhecido crítico de arte mexicano. Por ocasião da morte, em 1993, realizaram documentário sobre a sua obra no México. Toda mi vida he procurado penetrar en los secretos del conocimiento dentro de la medida de mis posibilidades y del tiempo que me dejaba libre mi trabajo para vivir y el trabajo como luchador revolucionario. No documentário, António Rodrigues pouco fala dos seus primeiros anos de vida em Portugal. Mi padre foi de origen campesino, mi madre también. Pero mi padre tuvo una actividad intensa que lo llevó a la cárcel. Buen ejemplo que me dejó. Seguir su ejemplo, con todas las consecuencias. Cárceles, persecución, emigrar, etc. Ninguém diria que nesta breve e modesta biografia, Rodrigues, ou antes, Francisco Paulo de Oliveira, resumisse a vida do lendário Pavel, secretário das Juventudes Comunistas Portuguesas e, mais tarde, secretário-geral do PCP.